Boa noite, boa noite. Está começando mais um Receitas para Ser Feliz. Hoje a gente está trazendo aqui uma minissérie especial sobre finanças e economia. Essa minissérie é uma trilogia, são 3 episódios aí, falando da economia com analogia. Então, sempre trazendo analogias interessantes para que fique mais leve esse assunto da economia, das finanças. E a Helena é super especialista nisso. A gente brinca que é a marca registrada da Helena fazer essas analogias, essas brincadeiras para que fique um pouco mais lúdico. Helena é economista e vou deixar ela mesma se apresentar, falar um pouquinho dela. Ela tem uma experiência super diversificada, a gente já contou no último episódio, mas de repente você não assistiu. Então, vou deixar a Helena contar de novo. Boa noite, Helena. Oi, boa noite, Deise. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Prazer enorme estar aqui nesse programa que tem um astral tão bom, tão alto, gostoso. Bom, eu sou economista, né? Como você falou, tenho algumas especializações, um MBA também nessa parte de gestão. Por muito tempo atuei nas instituições financeiras, grandes instituições financeiras, na área de planejamento, controladoria. Aí depois, numa daquelas voltas que o mundo dá, eu saí e fui para um outro planeta. Não fui nem para um outro mundo, fui para um outro planeta. Atuei em terceiro setor, atuei com economia solidária, me encantei com cooperativas, clubes de troca, moeda social, não é? E atualmente tenho pesquisado e atuado bastante na questão das novas economias, observando então essas mudanças todas que estão acontecendo aí no nosso relacionamento socioeconômico e político, não é? Porque não dá para falar de economia sem falar de política. Então, para trazer esse assunto que para muitas pessoas é um pouco árido, né, um pouco complicado, então a gente pensou nessa forma, como é que a gente pode ou contar uma história, ou fazer mesmo alusão a alguma coisa, alguma mitologia, algum fato, para tornar o assunto um pouco mais gostoso, fluido, não é? Então, é esse motivo que nós já fizemos no encontro passado, a analogia, né, das crises financeiras com a tragédia grega do Édipo Rei, não é? E hoje nós estamos atendendo ou trazendo, né, um trecho aí da economia que fala de finanças. E como para muita gente também é um assunto mais árido, então nós colocamos uma dança junto para poder, então, fluir com esse assunto. Uhum. Muito legal, Helena. Sim, Muito bom. sim. Então, por conta disso, né, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da economia, porque, assim, gente, a gente vive num contexto que é econômico, a gente vive num sistema que é capitalista, mercantilista, tem lá as suas virtudes, mas tem as suas perversidades. Então, não dá para a gente fazer que nem o avestruz, né? Enfiar a cabeça debaixo da terra e falar, não, eu não tenho nada com isso. Né? Esse é problema do governo, esse é problema do mercado, esse é problema das instituições, eu não tenho nada com isso. Claro que tem, a gente está inserido nesse contexto. E assim, o que é mais crítico, esse contexto está mudando. Né? Então, está Sim. mudando do que para o quê? E está vindo da onde? Né? Porque a hora que a gente olha também para a nossa história, a gente entende como é que nós chegamos nessa roubada ou nessa circunstância que nós estamos, não é? Nesse mundo aí bastante desigual, muita concentração de renda, de oportunidades, de riqueza, né? Sabe? Nós estamos chegando num ponto já de sustentabilidade. Então a gente precisa olhar para isso, sabe? Não dá para passar por isso batido. Né? Então, a proposta realmente é essa conscientização. Né? Como é que eu olho para esse entorno e entendo? Economia sem o economês, né? Finanças sem o financês. Como é que eu entendo isso? Né? Então, é essa a ideia. Sim, sim, muito bom, muito legal. E eu quero aproveitar para falar, antes de deixar você começar a apresentar esse conteúdo tão legal que você trouxe, quero aproveitar para dar uma dica para o pessoal de casa, e quem quiser se aprofundar
a gente está com uma promoção especial aí que a Helena fez, que vai até o Dia do Economista, que vai ser dia 13 de agosto. Então, de agora até dia 13 de agosto, tem um desconto especial. É só colocar um código. Depois eu vou colocar lá no chat para vocês. O código é PONTE25 no link da compra do curso. E o desconto é de 25%, Helena? Isso, Olha que 25%. desconto. É um desconto super bacana que está aí garantido até dia 13 de agosto, pessoal. Então, entrem nos links, tanto aqui do YouTube, Helena vai colocar no YouTube dela também depois. A gente vai estar com esse link também lá no Instagram. Então, dá uma procuradinha ou entre em contato com a gente que tem que aproveitar esse desconto aí. Muito bom, Helena. Então, com você agora, vou deixar você apresentar e vou estar aqui no suporte, tá bom? Ah, ok, obrigada. Bom, só complementando o que a Deise falou, esse desconto é para o curso, né? A ponte entre a economia tradicional e as novas economias, é um curso online, não é? E que durante a vigência dessa trilogia, que começou em 14 de julho e vai até dia 13 de agosto, dia do economista, então terá esse desconto, né? E E assim, de verdade, né? Eu acho que é um jeito bacana da gente entender a economia, porque o curso é feito através de uma história. A gente faz uma analogia com as viagens de Gulliver, né? Tem muita gente que não sabe quem é o Gulliver, eu já tenho percebido isso. Mas você já deve ter visto essa história, né? Daquele náufrago que para numa ilha, onde ele é um gigante, todo mundo é pequenininho, depois ele está em viagem de novo, naufraga, para numa outra ilha, onde ele é pequenininho e todo mundo é gigante, não é? Então ele vai mudando, ele vai percebendo aí várias ilhas distintas, né? E na nossa história, no nosso curso, também o nosso personagem visita um arquipélago onde cada ilha ele percebe um tipo diferente de economia. Sobre isso, nós vamos falar com mais detalhe na nossa próxima live, que vai ser dia 11 de agosto, na quarta-feira, daqui a 15 dias. Então, aí a gente vai contar um pouco mais dessa história, tá certo? Bom, Deise, então acho que nós podemos, né, abrir aqui Eu compartilhar vou a deixar nossa. você aqui no principal para você compartilhar a tela e vou ficar aqui quietinha, olhando o chat, acompanhando. Tá certo, Só lembrando, assim, né, que quem veio já com as sapatilhas de dança já pode calçar, tá certo? Quem veio com a calculadora também já pode deixar a postos. Gente, esse assunto é um assunto extenso, ele é técnico, não é? Então, assim, se alguma coisa não ficar muito clara e a gente não conseguir dirimir durante a live, os artigos e vídeos falando a respeito encontra-se lá no site da Rede Sol Social, que o link também está na descrição e a gente também vai deixar disponível, tá certo? Para então, quem tiver, né, não conseguir dirimir as dúvidas aqui, poderá dirimir lá. E a gente vai fazer um combinado, eu vou passando os slides e antes de entrar em cada analogia de dança, nós vamos disponibilizar um trechinho dessa dança só para a gente ter um gostinho antes de fazer a analogia. Então, eu vou pedir para a Deise me ajudar nesse sentido, tá certo? Porque eu coloquei o link no slide, mas eu acho que ele não rola. Então, a Deise vai me dar esse suporte técnico musical para a gente poder, então, ilustrar a nossa live. Ok? Bom, então vou compartilhar a nossa apresentação da Finanças com Danças. Nós vamos ver 4 ritmos distintos da dança nessa nossa jornada. Bom, nós vamos ver então, eu vou falar bem rapidamente quais são os ritmos nos quais nós vamos dançar, né? Primeiro serão as danças indígenas, aquelas que feita com batidas bem fortes no chão, onde nós nos apropriamos da nossa situação financeira. Depois nós vamos ver, ainda nas danças indígenas, aquelas danças em roda com passos laterais. Sabe aquela? Abre, junta, onde nós vamos projetar nossas despesas e o movimento da dança nós vamos
trazer, então, para o nosso fluxo de caixa. Olha só quantas emoções, ok? Bom, o segundo ritmo que nós vamos ver, então, é o bolero, onde nós sabemos da importância de escolher um parceiro. O nosso parceiro, quando a gente fala em finanças, é o sistema financeiro, e nós vamos dar um destaque especial aqui para o cartão de crédito. O nosso terceiro ritmo vai ser a dança contemporânea, que são aqueles movimentos coreografados, mas eles são muito acrobáticos, né? Nós precisamos fazer, aí, às vezes, verdadeiras acrobacias para resolver as nossas finanças em algum momento, não é? E, por fim, nós veremos, então, a valsa, que é aquela dança mais fluida, através da qual a gente vai buscar harmonia na nossa situação financeira. Nós vamos começar, então, com as danças indígenas e eu vou pedir para a Deise compartilhar, então, um minutinho da dança, só para a gente pegar o gostinho. Vamos lá, compartilhando. Reparem nos passos, essa é a dança da chuva, onde eles então têm um passo sincronizado, eles são acompanhados pelas moças, certo? E eles fazem então uma reverência para que a chuva chegue até ao dedo. Tem ritmo. Todos pisam de acordo com o ritmo da dança. E segue, né? Sim, ok, suficiente. Obrigada, Deise. Obrigada. Então, vamos voltar lá para o nosso momento, tá certo? Bom, então, com essa dança, nós queremos frisar a importância da gente se apropriar da nossa situação financeira, olhar de frente mesmo, né? Com convicção. E aí, realmente, tem alguns passos. Então, à medida que eu bato o pé, eu pego as minhas finanças nas mãos. Então, a gente sempre recomenda que se comece com um levantamento. Pegue lá os seus extratos de banco, de cartão, não é? 3 ou 4 meses, e que você já vai ter uma ideia bastante clara das suas despesas recorrentes, aquelas que incidem todos os meses. Então, a gente recomenda que se classifique essas despesas. Então, começando com as despesas fixas. E ainda pode fazer uma subdivisão, naquela que nós chamamos de contratuais e naquelas que nós chamamos pela média. Contratuais é aquela, como o nome diz, que já vem mesmo de um contrato. Você sabe quando você paga, quanto, quando e quando terá o reajuste. A despesa fixa pela média é aquela que incide forçosamente, mas que você não tem muita noção do valor que será, por isso a gente calcula pela média. Nós vamos fazer um exemplo e isso vai ficar mais claro. Tem também as despesas variáveis, que elas incidem, elas são recorrentes, que são aqueles gastos que a gente precisa com a gente, com a casa, com o carro. E tem aquelas extras que a gente pode prever ao longo de um período. Então, como nós vamos fazer um fluxo, nós vamos estender essas nossas contas por um período de 6 meses aqui no exemplo. Então, nós temos aqui no nosso exemplo uma despesa que a gente sabe que vai incidir daqui a 3 meses, por exemplo, uma despesa de dentista, e
aquela outra que a gente sabe que vai incidir daqui a 6 meses. Por exemplo, uma despesa de revisão de carro, tá certo? Então, a hora que nós colocamos isso numa planilha, por favor, não se desespere, não arranque seus cabelos, é uma coisa relativamente simples, pode ser um pouquinho trabalhoso fazer esse levantamento, mas quando você tem os dados na mão, olhar e analisar isso é muito simples, não é? Então, nós dividimos aqui as fixas contratuais, por exemplo, despesa de aluguel e condomínio, plano de saúde, despesa com transporte, a escola, concessionárias, água, luz, telefone. E a gente se deu conta que nós temos R$ 2.900 mensais de despesas recorrentes contratuais. Aquelas que nós calculamos pela média, pode ser alimentação, os cuidados pessoais, higiene, as pequenas despesas da casa, tá certo? Que incide, todo mês a gente sabe que incide, né? E calculamos pela média. Chegamos aqui em 1.020. E aquelas variáveis são aquelas outras, você até pode atribuir como uma contingência, mas a gente sempre precisa, não é? De fazer uma compra, passear, um pouco de lazer, porque ninguém é de ferro, tá certo? Então, você pode ter ideia desses gastos e lançar também os seus controles. Então, veja só, nós nos demos conta que nós temos gastos recorrentes mensais de R$ 4.520. Lembrando que ainda não colocamos aqueles extras previsíveis, tá certo? Aqui só tiramos um primeiro panorama. Bom, o passo da dança seguinte é nós projetarmos essa despesa ao longo de um período, né? Estamos sugerindo 6 meses. É que nem aquela dança lateral do índio, sabe? Quando ele está em roda, tipo, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. É assim, então você pega as suas despesas e esparrama durante um determinado período e ele vai ficar com essa carinha aqui, olha só. Então, nós temos as fixas contratuais, as fixas médias, as variáveis. No mês 1, aqueles 4.520, olha só, tá certo? No mês 2 também, mas no mês 3 nós sabemos que teremos lá que enfrentar o dentista, tratar aquele canal, pelo amor de Deus, tá certo? E isso vai nos custar em torno de R$ 800. No mês 4, no mês 5 também não temos novidades, mas no mês 6 teremos lá que levar o nosso carrinho para a revisão e a gente sabe que vai deixar lá algum dinheirinho, a gente pode estimar. Então, nos damos conta que nós temos um gasto previsto para esse semestre de quase R$ 29.000, 28.820. Guardem esse número, ok? Bom, o próximo passo, então, é pensarmos no fluxo de caixa. Esse é uma ferramenta, isso tem uma técnica, e nós vamos associar a dança de roda, aquela que a gente vai até o centro, nos abastecer, né, ao centro, à fonte, nos abastecemos e voltamos, então, para a roda da vida, tá certo? Estamos na roda da vida, vamos para o centro, nos abastecemos, voltamos e continuamos a nossa jornada. Então, vamos entender como é que isso acontece no fluxo de caixa. Então, nós partimos de um saldo inicial que provavelmente não, certamente é o dinheirinho que nós temos no começo do mês. Tudo que a gente recebe, no nosso caso aqui, seria só o nosso pomposo salário. Tudo que a gente gasta, e olha só aquelas despesas que a gente já conhece, e a gente chega num saldo final. Quando nós pegamos esse saldo inicial, somamos tudo que a gente recebe, subtraímos tudo que a gente paga e chegamos numa nova posição, tá certo? Então, aqui nós estamos na roda da vida, vamos até o centro, ou seja, nos abastecemos com o nosso salário e voltamos gastando, e chegamos numa outra posição na roda, ok? Bom, o primeiro lançamento é aquelas despesas que a gente já conhece,
não é? Aqueles quase 29 mil reais, os 28.820 que nós já vimos. Então, agora nós temos que colocar a fonte das nossas riquezas, o nosso pomposo salário, que no nosso exemplo é de R$ 4.700, tá certo? E aí, nós partindo no primeiro mês, de R$ 50 no nosso exemplo, recebemos 4.700, gastamos 4.520 e no primeiro mês, uau, fechamos no azul, em 230. Esse 230 é a nossa nova posição na roda. E com ele, então, nós vamos começar o mês 2. Recebemos os 4.700, pagamos 4.520 e uia, chegamos com 410, bem posicionados na nossa dança, não é? Só que no mês 3 tem aquela despesa prevista, extra, de R$ 800. E aí o nosso caixa realmente dá uma engasgada, já não voltamos tão bem assim para a nossa posição na roda. A gente ainda fica no sufoco no mês 4, não damos conta de cobrir o caixa, mas no mês 5, como não tem despesa extra e nosso recebimento é maior que o nosso gasto, então a gente fica no positivo, mas essa situação se reverte novamente, porque no final do semestre nós teremos aquela revisão que vai então negativar o nosso caixa. E aí como é que a gente entende esse total? Durante 6 meses. Nós partimos desses primeiros R$ 50 e agregamos aí a somatória de tudo que a gente recebeu, R$ 28.200, menos a somatória de tudo que a gente pagou, aqueles 28.820, e terminamos com os 570 negativo, igual, claro, o último mês do período. Só que, claro, não podemos ficar nessa de horror, não é? Precisamos dar um jeito de cobrir esse rombo. Então, a gente sabe que nós teremos que suprir esse déficit através de algum empréstimo, né? Vamos imaginar que a gente entre lá no nosso cheque especial, no nosso limite disponível do banco, não é? E já comece a fazer o pagamento desse empréstimo no mês subsequente. Então, no mês 4 eu não consigo pagar, no mês 5, sim, eu consigo zerar esse saldo, lembrando que eu tomei 210 e estou pagando 230, porque o banco também precisa ter o ganho dele, não é? E assim mesmo fechamos o nosso caixa bem rentinho ali, próximo do zero. Mas fechamos no azul, pelo menos, tá certo? Conseguimos fechar essa situação, lembrando que no último mês, como tem a despesa extra lá da revisão, então não é que a gente zerou tudo, não. A gente vai fechar o semestre ainda com uma dívida de R$ 600 que teremos que dar conta dela num próximo período, tá certo? É importante que a gente não perca isso de vista. Bom, então com isso acabamos a nossa dança indígena e agora nós vamos ver um próximo ritmo, que é o ritmo do bolero, onde nós vamos escolher o nosso parceiro financeiro. Eu vou parar de compartilhar para que a Deise possa, então, abrir para nós aquela dança maravilhosa, coreografada, em pares, não é? Do bolero. Vamos lá, prepare as suas sapatilhas de dança. Percebo que tem um condutor, legalmente cavalheiro, tem um conduzido, que normalmente é a dama,
e o quanto a dama depende visceralmente do apoio do cavalheiro. Ok, obrigada, Daisy. Vamos voltar, então, agora lá para as nossas finanças. Tá certo? Então, nós vimos aqui no Bolero a importância desse apoio financeiro. Ele é ótimo, né? É ele que nos permite fluir na dança, mas nós, se não tivermos um parceiro forte, corremos o risco de esborrachar no chão durante a dança financeira. Tá certo? Bom, então vamos ver como isso se dá quando nós entendemos que o nosso parceiro, nesse caso específico, é o sistema financeiro, representando aqui, então, é representado pelo cartão de crédito, não é? Nós sabemos que tem muitas comodidades. Imagina se você tivesse que tomar um empréstimo pessoal a cada compra que você quer fazer. Olha só o transtorno. Mas que também tem custos, então a gente precisa entender como é esse processo, até porque os custos não são baixos, tá certo? Então a gente precisa acompanhar, precisa conhecer esse parceiro. Uma coisa que eu observo é que muita gente não conhece ou não percebe qual é a data de corte do cartão, sabendo apenas qual é a data do pagamento, não é? Data de corte é aquela dentro do mês, a partir do qual toda compra que você fizer só vai incidir no outro mês, não é? E data do pagamento, claro, é o mês, é o dia que você paga a fatura. Então, é fundamental que a gente tenha essa clareza até para poder direcionar nossas compras quando a gente pode fazer isso. E, pelo amor de Deus, registrar o fluxo dos parcelamentos. A gente vai comprando, dividido no cartão 3, 4, 5, 12 vezes, e a hora que vem a fatura, a gente quase tem uma síncope, não é? Com a somatória de todas essas parcelas, se a gente não acompanha isso na ponta do lápis. Bom, então vamos dar um exemplo aqui no nosso caso, tá certo? Vamos supor que nós estamos passeando lá no shopping e a gente se depara com aquela bolsa dos sonhos maravilhosa, que de R$ 1.500 custa apenas 900 e você ainda pode parcelar no cartão em 6 suaves prestações, irresistível. Daí você olha, poxa, mas nós estamos no dia 2, meu cartão corta no dia 3. Ah, mas eu não quero saber, essa promoção é só hoje, eu não posso perder. E tumba, você compra a bolsa. Aí depois você para e pensa, poxa, mas tem um aniversário lá do meu amigo, eu vou precisar comprar um presente. Ah, mas tá, então eu vou comprar depois do dia do corte, eu vou comprar no dia 4, não é? Porque aí pelo menos o pagamento vai ser só no outro mês. E ele faz uma compra, então, de 460 em 3 suaves prestações. Bom, e aí como fica essa dança, então? Não é? Nós precisamos pegar pé dessa dança, tá certo? Então, nós temos aqui o nosso demonstrativo, nós temos aqui a bolsa e o presente, a bolsa de R$ 900 em 6 suaves prestações. Como foi uma compra impulsiva, já no mês vai cair a primeira parcela. O presente já foi um pouco mais pensado, aí a primeira parcela cai somente a partir do mês 2, não é? E nós temos aqui mais R$ 1.360 para colocar naquele nosso fluxo de caixa muito, muito apertadinho. Bom, eu vou parar de compartilhar a tela um pouquinho, até para ver, assim, pelo menos o que nós caminhamos até agora, se está claro, se tem dúvidas cruéis. Eu acredito que tenha, não é? Mas, assim, né? Porque, assim, gente, quem não está familiarizado com esse tipo de coisa, realmente eu posso estar falando grego, né? Por mais que eu tente aí trazer o açúcar da dança,
não é? Realmente é um assunto técnico e, né, e pode causar estranheza. Mas, veja, não é difícil. É questão de você olhar para aquilo e entender que pode ser uma ferramenta fundamental, né, no sentido de você redirecionar ou rescalonar a sua situação financeira. Mas aí eu queria saber se tem dúvidas, angústias, desespero, se tem gente pulando a ponte. Olha, vou te falar que o pessoal deve estar tão assustado que está quietinho, viu, Helena? Não está falando nada aqui, está no silêncio. Eu vou precisar fazer as perguntas por eles aqui. Ah, ok, Então, Deise, olha só, ok. pessoal, fiquem aí porque tem mais daqui a pouco, hein? Não vão embora, não. É, Ó, agora vai chegar o lado emocionante da dança. pois é, pois é. Esse assunto é como a gente falou, né? Ainda bem que você misturou com uma coisa bem leve, porque ele é árido. Às vezes a gente resiste, né, Helena? Resiste a olhar para isso. Eu até já passei, confesso aqui que eu já passei esse tipo de situação de repente, levar um tremendo susto quando veio o mês, daí falar assim, mas como que aconteceu isso? E aconteceu justamente porque eu não estava fazendo essa projeção que você acabou de contar aí, né? De pegar os parcelamentos, que às vezes parcela, tem o filho adolescente, daí tem a viagem da escola, o material da escola, aquelas coisas que são impagáveis em um mês, né? Então você parcela, 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 mas aí isso vai somando e vai gerando coisas naqueles meses que você não pode considerar que é um mês normal, tem tudo aquilo a mais. E eu acho que eu tive essa sensação de susto, de surpresa, e eu só me recuperei do susto e da surpresa, mesmo tendo aí uma questão para resolver um problema, na hora que eu coloquei no papel, sabe? A hora que você coloca no papel e você olha para os números, sejam eles no papel ou na planilha, acho que é até legal depois você falar disso, porque tem gente talvez que não usa o Excel, não está familiarizado, né? Falar um pouquinho dessa questão de faça onde quer que seja, mas a hora que eu pus no papel foi a hora que eu falei, não, então é isso, vamos lá, agora tá aqui o adulto, vamos resolver esse negócio. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Malabarismos, né? O que samba do crioulo doido eu vou ter que dançar para poder dar conta disso, né? Ah, isso é fundamental, Deise. Você tocou um ponto importante. Você não precisa ter planilha, você não precisa ter calculadora financeira, né? O que você precisa ter na mão? Extratos, papel e lápis, né? E uma calculadorazinha simples para fazer com as 4 operações. Não é? Porque daí você vai relacionando essas despesas contratuais, por exemplo, você até já sabe, né? Mas é fundamental, ponha no papel, faz a relação, né? Então comece, sei lá, no mês, determina o mês, nós estamos em julho, né? Então a partir de agosto, qual vai ser a minha situação? Então eu tenho já as despesas que eu conheço, eu tenho uma ideia, e se não tem, é bom que tenha uma ideia desses meus gastos variáveis, né? O quanto eu saio, o quanto eu compro por impulso, não é? Coloca isso no papel, você pode levar um susto. Gente, eu gasto tudo isso, né? E aí depois você vai ver que você acaba realmente entrando lá no limite da conta do banco e paga por isso. Você entra no rotativo do cartão, né? Você parcela aquele cartão e paga uma fábula por isso. Coisas que você poderia evitar simplesmente se você fizesse uma projeção de alguns meses e olhasse, então, para onde está, como é que você está gerenciando isso. Fica muito mais fácil, inclusive, de você resistir bravamente àquelas promoções imperdíveis, sabe? Porque não raro, gente, cá para nós, tem muita coisa que a gente compra, usa, ó, que legal, né? Depois põe na gaveta, encosta, não usa mais e se endividou para aquilo, sabe? É surreal isso, mas o que a gente faz? Né? Então, é fundamental bater o pé no chão, como o índio faz mesmo, sabe? Pegar a conta na mão ali, né? E o cartão, não esquece dele. E aquele parceiro, ele pode dar rasteira, né? Se você não tiver muita clareza de como ele funciona, sabe? As datas de corte, as taxas de juros, as condições que ele te oferece, não é? Aquelas pegadinhas de contrato, olha para aquilo com cuidado, não é? Porque é aquele parceiro que pode passar rasteira assim,
Tá certo? Isso que você falou, né, Helena, acho que é legal, assim, ressaltar, né, que tanto o cartão como o negativo da sua conta, o limite da sua conta, são os dois juros mais altos, geralmente, que a gente paga, né? Então, se você realmente vai precisar de um dinheiro emprestado, não seria a melhor fonte. Você tem que, é ideal você já se prevenir, já procurar num outro lugar que talvez vai ser menos cômodo, porque eles criam uma grande comodidade, o dinheiro já está ali na sua conta quando tiver negativo, ou já está ali o rotativo e você pode parcelar em muitas prestações que você nem sabe quanto que você está pagando, mas por outro lado você vai estar pagando juros mais altos, vai estar pagando né, juros sobre juros, e isso ao longo dos meses vira uma bola de neve. Muita gente que já passou sabe como é, assim, quase desesperadora essa bola de neve. Sim, 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 é angustiante, é desesperador, tem gente que se mata, né? Porque não dá conta, e a situação dos hiperendividados tem crescido muito, porque as pessoas começam a contrair empréstimo para pagar os empréstimos já anteriores, percebe? Então, é uma situação que foge totalmente do seu controle, né? Então, você vai ter que buscar um outro jeito, sim. Você vai ter que olhar para isso, é isso que eu estou falando, né? A questão da taxa de juros. Gente, é o preço do dinheiro. Eu já falei sobre isso, já escrevi também, né? A gente pesquisa tanto, vai, né, num preço mais camarada, vai atrás das promoções e tudo mais, mas não questiona o custo do dinheiro. Não questiona, né? E não tem, assim, ilusão. A hora que o comerciante espeta ali o cartão na maquininha, você já está pagando juros, sim, mesmo que seja o preço da mercadoria, porque o preço da mercadoria já embute aquela taxa de juros, não é? Eu sei por conta de um artigo que eu escrevi também, né, a respeito desse parcelamento, que assim, eu pedi para o meu mecânico para ele fazer uma simulação para mim, né? E a hora que ele espetou o cartão, ele repassa o juro para o cliente, ele não põe no preço, né? Já deu uma diferença. Falei, pô, mas você está cobrando alguma coisa a mais? Ele falou, não, o próprio sistema já cobra a mais porque ele entende que ele está te concedendo um crédito, e o crédito tem custo, né? Sabe? E as coisas que a gente não sabe, vou comprar um cartão, vou parcelar, não tem importância, o juro é só 2%. Vai nessa para você ver, você paga às vezes 60%, 80%, 100% acima do valor, né? Nesse parcelamento. E às vezes você tem dinheirinho no banco, rendendo 0,7%. A gente já falou disso, é surreal, é surreal, né? Então você precisa saber, assim, precisa conhecer, precisa se apropriar disso, tá certo? É. Bom, mas então agora vamos para o terceiro ritmo, que é aquela dança mirabolante, maravilhosa, mas que requer uma flexibilidade absurda. Eu vou pedir para a Deise compartilhar, então, e aí depois a gente volta lá na nossa apresentação. Danças contemporâneas. Obrigada, Deise. Bom, já vimos que não é para amador, né? Já vimos que temos que ter uma flexibilidade, aí, um jogo de cintura, né? Para poder, então, acompanhar esse ritmo, essa coreografia, que ela é maravilhosa, mas ela realmente não é todo mundo que está pronto para
essas fortes emoções, tá certo? Bom, então vamos continuar. Já vimos, né, esses passos mirabolantes e vamos entender, então, como isso acontece na nossa jornada financeira, né? Então, agora, meus amigos dançantes, chegou a hora de inserirmos no nosso fluxo de caixa aquele parcelamento dos cartões, e para isso nós precisaremos de reais malabarismos para contornar essa situação, não é? E observar que a gente pode, sim, acabar contratando empréstimos para quitar os empréstimos antigos, entrando até em situação de hiperendividamento, que a gente até já mencionou. Então, não se assustem, não se desesperem, não pulem da ponte, mas esse, então, é aquele nosso fluxo de caixa já conhecido, só que agora com a inserção das despesas do cartão, não é? A gente percebe aí o quão dramático vai ficando essa dança rolando ladeira abaixo e terminando aí o período com uma dívida de 2.530 negativo. É claro que a gente não pode ficar nessa situação e nós teremos, então, que dar o nosso jeito, fazer os nossos trejeitos. E aí, realmente, a gente não tem muita escolha, não é? A não ser a gente também recorrer aí à questão de empréstimos, principalmente se a gente é pego na situação. Por isso que nós precisamos fazer esse fluxo para olhar e arrepiar os cabelos. Ah, que horror, não é? Lembrando, então, né, que aqui no segundo mês, a hora que a gente insere as despesas do cartão, no segundo mês eu já negativo, não é? E aí eu estou contraindo empréstimo, já começo a pagar esse empréstimo no mês seguinte, não é? Mas para poder pagar o empréstimo no mês seguinte, eu tenho que contrair outros empréstimos. E quando chega no mês 6, que nós temos aquela despesa extra adicional, então realmente a situação fica dramática e a gente tem que contrair mais uma parcela maior de empréstimo. E nós terminamos aqui o nosso período, não é? Com uma dívida, nós temos aqui 2.550 de dívida, menos os 600 que a gente pagou, praticamente R$ 2.000 de dívida. E olha, nem falamos na taxa de juros, tá certo? Porque a hora que você aplicar o juros sobre isso, a situação fica ainda mais dramática. E você precisará de outros passos e outros parceiros para poder, então, dar conta e contornar essa situação. Tá certo? Bom, e com isso, então, a gente, né, vimos aqui rapidamente a dança contemporânea, já vimos que situação que a gente chega, ainda bem que a gente consegue ver isso com antecedência, e agora nós vamos para o nosso último ritmo, que é a valsa, em busca, então, de harmonia e tranquilidade financeira, pelo amor de Deus. A Deise, então, por gentileza, compartilha com a gente essa dança, que também é em pares, que também é coreografada, mas que é alguma coisa muito mais harmoniosa, muito mais sublime. Obrigada, Deise.
Percebam, né, que é uma dança fluida e que, mesmo que o parceiro, deixa eu compartilhar novamente, mesmo que o parceiro, ainda, né, naquele momento que ele levanta a dama, tal, mesmo que ele, né, não dê um apoio suficiente, ela não cai, percebe? É diferente do bolero, é diferente daquela dança, né, onde a dama se joga. Então, você consegue mais harmonia, você consegue mais estabilidade a partir dos passos da dança. Então, vamos em busca dessa harmonia, né? Pelo amor de Deus, tá certo? Então, algumas dicas. E isso é hábito, gente. A gente pode realmente implantar, não é? Ter um planejamento financeiro habitual, sim. Isso que nós fizemos no papel do pão. Você escreve lá os seus valores, você faz um pouco de conta, você olha para frente. E isso vai ser um forte estímulo para você evitar sair gastando loucamente, sem se dar conta depois das dívidas ou dos reflexos negativos que isso terá. Tá certo? Se possível, já que a tua renda é tão justinha, né, em relação às suas despesas, eventualmente buscar outras fontes, né, na medida do possível. De repente, transformar um lazer em alguma coisa rentável. Quem procura sempre acha, não é? E muito Helena, importante. se você puder, Oi. coloca grande a tela, tá aparecendo ela dividida. Não sei por quê, ela não tá aparecendo inteira. Tá aparecendo, acho que em modo de anotação. Acho que a hora que você compartilhou, ela veio é, com as anotações embaixo, não veio naquele modo normal. Ah, para mim estava inteira. Está Agora inteira sim. agora? Sim. Ah, Uhum. então tá. Bom, então retomando, né? O planejamento, outras fontes de renda, se possível, a revisão dos gastos, então, não é? Partindo aí para o consumo mais consciente, eu realmente preciso de tudo aquilo que eu compro, né? Que eu tenho ou não, tá certo? Eu posso rever esse meu padrão de gasto. Extremamente importante isso também. E buscar alternativas. Eu preciso comprar ou eu posso alugar? Ou mesmo eu posso trocar, né? Sabemos que existem os clubes de troca, não é? Com as moedas sociais, que você pode, então, dispor de coisas que você não queira mais e trocar por alguma outra coisa que te interesse um pouco mais, tá certo? Fazer parte de grupos e parcerias, né, de gente que queira, que tenha, né, essa afinidade, então, no sentido de otimizar a situação financeira. Aqui no meu bairro, por exemplo, foi criado, nós temos um grupo de moradores e uma moradora criou um grupo do desapego. Então, gente que tem lá um eletrodoméstico que está encostado, uma roupa que não quer mais, vende, né, lá no grupo do desapego e com recurso, então compra uma outra coisa que interesse um pouco mais, esteja mais, precisando um pouco mais, tá certo? E também buscar outros parceiros, porque sempre existe, né? Existe, não precisamos ter, né, como nosso parceiro um grande banco, aquele que nos cobra caro pelo serviço. Podemos nos associar a uma cooperativa de crédito, podemos conhecer funcionamento das fintechs, dos bancos sociais, tá certo? Existem várias alternativas que não, tudo bem, faz parte do sistema financeiro, mas que não são tão caras, que têm um serviço que às vezes é mais de acordo com aquilo que a gente realmente precisa, não é? Bom, lembrando então, né, que os artigos de cada uma das modalidades, com vídeos inclusive, né, de 5 minutinhos a respeito de cada ritmo, vocês podem encontrar lá no site da redesocial.com.br, Financas, com Dancas, tá certo? Então, se tiver dúvida e quiser entrar lá e repassar, viver essas emoções novamente, tá certo? É uma possibilidade. E eu gostaria de terminar, eu vou pedir então para que a Deise compartilhe uma dança clássica lá dos anos 40, se eu não me engano, não é? Com dois dançarinos muito vocacionados. E eu vou deixar um trechinho aí, pode deixar 1 minutinho e meio, Deise, porque ela realmente é muito gostoso da gente de ver, acompanhar também, sentir essa harmonia, essa sintonia.
Rita Hayworth, que fez a Hair. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Ok, obrigada, Daisy. Infelizmente a internet acho que segurou um pouquinho, não deu para ver, né? A fluidez da dança, a sintonia entre eles, a harmonia. E eu sempre fico pensando que a nossa vida financeira deveria ser assim, não é? Com parceiros harmônicos, onde a gente pudesse, então, realmente ter essa tranquilidade, essa fluidez da valsa, não é? E mesmo que a gente entre em passos mais coreografados, não é? Como um bolero, por exemplo, se a gente tem os pés firmes no chão, não é? A gente pode até fazer aquela dança contemporânea sem dar um nó nas nossas pernas ou na nossa coluna, tá certo? Bom, é isso, gente, né? Era a minha mensagem de hoje. Então, agora a gente pode abrir aí para perguntas, comentários, enfim, né? Colocações. Se alguém tiver alguma coisa, se alguém ainda estiver dançando, vem aqui para a roda de conversa, que o baile acabou. Muito bem, Helena, muito legal. Nossa, realmente essa última dança acaba em alta vibração, né? Muito linda. A Cleide aqui colocou um boa noite para você, Cleide Rodrigues. A Elizabeth Cardoso colocou boa noite. Parabéns, Helena, pela criatividade em informar e transmitir de forma clara e fácil entendimento do planejamento financeiro. Um grande abraço e sucesso na sua trajetória. Tá? Ai, que Colocaram lindo. aqui. Obrigada, queridas. Que Lindas, bom. né? E eu tenho uma Bom. pergunta para você, Helena, porque eu sempre tenho alguma pergunta. Ai, ai, ai. Primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: você lá colocou uma pessoa numa situação CLT, né? Uma pessoa que tem um emprego, um certo todo mês, que já entra, ela sabe que ela conta com aquele dinheiro. Eu, como você sabe, deixei de ser CLT há uns 17 anos atrás. Então, eu fui empreendedora de comércio, de serviço, né? Empreendo em rede, sou autônoma também, trabalho sozinha às vezes. E como é que é? Como é que a gente pode fazer esse mesmo controle de uma forma mais próxima possível da realidade? Bom, a hora que a gente tem uma instabilidade nas entradas, então a gente precisa saber qual é o nosso ponto de equilíbrio. Porque assim, nós temos gastos que a gente não pode abrir mão, né? Sabe, a gente precisa morar, a gente precisa comer, não é? A gente precisa minimamente de transporte, minimamente de roupas. Então, qual é o seu mínimo, não é? Que você precisa realmente para ter uma vida digna também, né? E aí você vai ter que buscar a receita ou o rendimento que minimamente cubra isso. O ideal é que cubra e ainda deixe uma margem para que você possa poupar. Não é? A gente nem entrou nessa questão ainda, mas o que acontece quando tem sobra de caixa? Você aplica. Em algum lugar tem um rendimento. Né? Para simplificar, a gente nem mencionou. Mas o ideal, então, é que você saiba qual é esse ponto de equilíbrio.
não é? Qual é o montante da tua despesa e o quanto você precisa de renda para zerar isso e viver com dignidade, tá certo? E, preferencialmente, já ter um adicional para que você possa constituir uma reserva. Olha, gente, nem que seja R$ 10 por mês, né? Até para a gente começar a nutrir um sentimento de abundância. Sabe? Acho que todos nós, de alguma forma, temos R$ 10 para colocar lá no nosso cofrinho, para a gente colocar uma conta de poupança que seja, não é? E para a gente ter, então, depois, condição, na hora que vem uma adversidade, uma despesa inesperada, a gente poder bancar com aquilo sem precisar recorrer, né, a sistema financeiro, entrar em rotativo de cartão, essas coisas, né, que a gente sabe que custa aí um patrimônio, tá certo? Então, eu recomendo isso, Deise, e realmente depois ir em busca de outras fontes de renda, né? Quer dizer, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para a gente colocar no mundo, tem pessoas que precisam dessa nossa competência, não é? E estão dispostas a bancar, pagar por ela. Né? Não é fácil, eu também sou autônoma, né? Você também conhece um pouco da minha trajetória, né? Onde a gente identifica esse público, né, que pode se valer da nossa competência, né? Mas nós precisamos procurar, porque assim, ou a opção é tentar buscar um emprego, nessa época de pandemia está até um pouco difícil, né? Mas, enfim, buscar alguma coisa que te dê essa estabilidade. Porque, gente, na hora que o dinheiro começa a faltar, acaba a paz de espírito. Né? E tudo aquilo que rouba a paz de espírito é caro. Né? Então, eu acho que pode, né, buscar. Agora, a gente sempre recomenda que você tenha essa coisa no papel, sabe? Que tenha por escrito, porque o papel ele dá uma materialidade que só o pensamento não alcança, né? Então, tem que pôr no papel mesmo, olha, eu preciso, sei lá, de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. É isso que eu preciso, eu vou ter que correr atrás, né? Com clareza, né? Com consciência disso. Certo? Sim. E quando tem essas questões aí de você, de repente, entrar num negativo, pode acontecer uma surpresa, enfim, podem acontecer coisas, né? E você entrar no negativo, eu acho que tem essa... Achei bem interessante todas essas opções que você falou, né? De repente, você buscar fazer um caixa, sei lá, vender alguma coisa que está parada em casa. Se você precisa de um serviço, você procurar trocar o serviço para não ter aquele custo a mais, já que já está com a questão do empréstimo. E aí agora entrou uma perguntinha que tem a ver com isso. A Cleide perguntou se você pode dar uma dica de banco social, né? E como que funcionaria. Tem o Social Bank, né? Claro, tem uma atuação restrita, ele é uma fintech, mas ele direciona parte ali dos recursos para financiamento de projetos sociais, né? Teve uma colega nossa fluxonomista, 2 anos atrás, que ela me perguntou, né? Se eu quiser aplicar o meu rico dinheirinho, como é que eu posso fazer para fugir da ciranda financeira? Eu não quero que o meu dinheiro alimente os bancos que já estão tão gordinhos, né? Tão parrudos aí. Tem alguma forma de fazer aplicações? Eu falei, tá, eu pesquisei e escrevi, na verdade, escrevi 6 artigos, escrevi um artiguinho só, né? Mas você pode, por exemplo, né, optar por uma cooperativa de crédito, você precisaria ter questão de categorias, né? Mas, por exemplo, nós temos sistemas fortes, eu trabalhei no Sicoob, né, que é uma central de cooperativas de crédito, mas tem o Sicredi também, que é muito forte, principalmente no sul do país, né? Você pode investir, por exemplo, tem fundos de investimento que direcionam parte da sua rentabilidade para financiamento de projetos sociais. Você pode financiar projetos sociais e ainda receber o teu dinheirinho de volta, crescido de juros. É claro que não é aqueles juros do mercado, mas o teu dinheiro está deixando de alimentar a ciranda financeira, entendeu? Está indo para uma finalidade mais social. Então tem, né? O Social Bank também tem essa pegada. E as próprias fintechs, né? Se você entrar, tudo bem, é banco, gente. Não vamos ter aquela ideia romântica, né? Que é banco social. É banco.
né? Mas ela nos isenta de uma série de encargos que o banco normalmente nos atribui, não é? E outra coisa, a política ela é um pouco mais transparente, sabe? Não tem as entrelinhas ali do contrato, até onde eu vi, pelo menos, não é? Aquela coisa que fala, pô, mas eu não sabia. Mas você não viu? Está aqui na 56ª linha do teu contrato que você teria o encargo assim, assim. Não é? É um pouco mais transparente, a operação é mais direta, até porque ainda são pequenas, né? E estão concorrendo com os grandes. Então, realmente, eles estão jogando limpo ali, né? Até onde eu consigo ver. Tá certo? Então, quem procura, acha, sabe? Outras formas aí de você direcionar o teu dinheiro que não para os grandes bancos. Eles não precisam do nosso dinheiro. Eles estão bem gordinhos, eles estão bem fornidos já. Não precisam de nós. Vamos buscar alguma coisa de gente que precise de nós. Helena, muito legal isso. Deixa essas dicas que você deu agora, desses artigos que você escreveu, depois você me passa para a gente colocar no texto que vai com esse vídeo, porque já teve pessoas me perguntando mesmo, assistindo outras lives suas até, a outra live do Júlio, que também falava um pouco desse mundo financeiro, e pessoas me procuraram para perguntar justamente isso, onde eu posso aplicar bem o meu dinheiro, de um jeito que tenha uma boa vibração, né? Que tenha uma intenção boa, né? Que não seja só para alimentar um sistema, assim. Então, acho que é bacana você colocar essas dicas, já que você já tem seus artigos aí. Muito legal que você sempre tem artigos super atualizados, né? Falando de coisas atuais, de repente você pode trazer alguma coisa atual, algum exemplo atual aí para a gente, né? Eu já até anotei, eu vou disponibilizar assim. Na verdade, ele tem um artigo mestre, que é o que eu estava escrevendo para a Sandra, né? Tem um artigo mestre, e depois eu fui derivando, porque ia ficar muito comprido, né? Aí eu abri para cooperativa de crédito, eu abri para fundos de investimentos sociais, eu abri para, inclusive, para blockchain, né? É um que eu, assim, para quem está começando, eu não recomendo, mas, né? A gente sabe que tem blockchain também voltado aí para, né, fundo social, como você falou do Júlio, né? Aquela moeda CIDS, tem também um impacto social. Mas eu recomendo realmente que as pessoas pesquisem um pouco mais, se aprofundem, porque ainda é muito nebulosa, né, a situação deles, né? Eu não recomendo para, né, para quem quer só começar a derivar, tá certo? E eu gostaria também de deixar, Deise, um artigo, eu vou deixar um artigo que eu escrevi, que é chamado Aversão a Finanças, para mostrar, deixar muito claro esse impacto, o quanto a gente paga quando a gente não olha para as nossas finanças. Eu me baseei no livro do Richard Bach, né? Os pós-adolescentes sabem que é um autor muito famoso, um autor de best-sellers, né? Como Fernão Capello Gaivota, o Ilusões, não é? Ele tem um livro chamado A Ponte para o Sempre, A Ponte para o Sempre, onde ele conta a história do romance dele, né, com a esposa, com a Leslie, mas ele vai contando também a situação financeira dele ali, de um jeito que é muito impactante, gente. E a história é real, porque é ele mesmo que fala, né? Ele diz que ele escreveu esses 2 livros, o Fernão Capello e Ilusões, e deixou lá por conta da editora, né? A editora publicou, vendeu e tal. E quando ele ligou para a editora para saber como é que estava, a editora falou, olha, nós acreditamos $1.400.000 na sua conta por conta da venda desses 2 livros. Best-seller, assim, absurdo, traduzido para outras línguas. Ele nem sabia disso, né? Ele caiu para trás. E ele é aviador, né? Ele fala assim, né? Eu não sabia o que fazer com isso, né? Pilotar avião é fácil, mas cuidar de planilhas financeiras é muito chato, é muito árido. Olha, gente, aí o que ele faz? O esperto contrata a gente para administrar o dinheiro dele. Claro que daí depois ele compra várias coisas, propriedades, 9 aviões, ele compra 9 aviões, não é? E aí chega um belo dia lá, ele recebe uma intimação da Receita Federal que ele está devendo mais de $1 milhão para a Receita. E a hora que ele vai procurar lá nos fundos dele, não tinha mais nada,
porque essa equipe especializada fez aplicações de alto risco, perdeu um monte de dinheiro e ainda sonegou o imposto. E o que ele descobriu? Não são eles os indiciados depois, sou eu, porque o dinheiro está no meu nome, percebe? Então ele fala, pô, se fosse para perder todo o dinheiro, eu não precisava contratar ninguém, eu mesmo perdia sozinho e ainda não ficava emboscado com a receita. Ele falou que ele levou 4 anos para ele conseguir resolver isso. Ele perdeu todo o patrimônio, perdeu as casas, perdeu os aviões, e quase perde os direitos autorais dos livros que foram tão milionários, né, que trouxeram toda essa riqueza para ele. Então, a gente tem que saber lidar assim, sabe? É que nem no casamento, na riqueza e na pobreza, né? O dinheiro, quando chega, e se chega legal, poxa, então, pera lá, deixa eu, né, também pôr isso no papel e ver que direção eu vou dar de forma que o dinheiro se multiplique, que o dinheiro trabalhe para mim, né? E não me traga mais aborrecimentos, mais dores de cabeça. Quantos casos a gente vê de gente que ganha na loteria e depois de algum tempo está mais endividado, numa situação pior ainda do que antes de ter ganho? É melhor não ter nem ganho dinheiro nenhum, porque não sabe lidar, né? Então, isso para ilustrar o peso e a importância de você querer ver, né, como está a sua situação financeira, querer gerenciar você. Claro, você depois até pode delegar para alguém te ajudar e tudo mais. Mas não peça para o gerente do banco, tá? Sabe? E você mesmo acompanhe minimamente, saiba o que está sendo feito com o seu rico dinheirinho, pelo amor de Deus. Por isso que é importante a gente minimamente saber lidar, né, Helena? Porque senão você não tem... É aquela coisa de você, quando você é gerente de uma empresa, né? E a empresa é de algum assunto que você não entende muito bem. Você tem que minimamente entender daquele produto, daquele assunto, para que você seja um bom gerente, né? Mesmo que você não saiba ir lá apertar o parafuso, enfim, né? Fazer o que precisa ser feito. E eu acho que uma das coisas mais complicadas é quando a pessoa entra numa situação como essa que você descreveu, né? De desespero, de quase perder tudo, porque ela entra numa espiral emocional mesmo. E aí, quando seria a hora que ela mais teria que ter cabeça fria, usar a sua criatividade para sair daquela situação, é a hora que ela não consegue, né? Não, tá. Tanto que ele levou 4 anos, ele conta isso. Né? A história é um romance, o nome do livro é A Ponte para Sempre. Ele conta o romance, né, dele, ele conhece lá a atriz, é uma atriz de cinema e tal. Então, mas nesse entremeio, ele vai contando esse drama também que ele vive. Aí eu pensei só o drama. Olha, gente, né? E alguém conhecido, reconhecido, autor de best-sellers, ele tem acho que 4, 5 ou 6 livros, nem sei mais. Super próspero, né? O né, A Ponte para o Sempre, o Fernão pelo Gaivota, o Ilusões. O Ilusões é fantástico, gente. Quem não leu, eu recomendo que leia, né? Porque ele fala do nosso poder interno, ele fala de um Messias que vem para nos mostrar, né, o quão poderosos a gente pode ser, né, quando a gente entende que a gente está aqui nesse mundo ou para aprender ou para desfrutar, né? E ele não concorda, não entende isso, mas depois ele percebe nele mesmo esse potencial. Incrível, ele ficou milionário a partir desse segundo livro, chamado de Ilusões. Recomendo, né? Para quem... Richard Bach, para quem quiser. Mas eu vou deixar, então, o link desse, a versão a finanças, e também esse link mestre dos investimentos sociais. Aí, um dos artigos de investimentos sociais é a crise, né? Então, para mostrar que você também tem que estar atento, nós falamos isso na live passada, né? A tragédia grega aí das nossas crises financeiras. Um dos artigos fala justamente das crises também. Né? E, por fim, a gente fecha e a gente passeia até pelo microcrédito, né? Do banqueiro dos pobres lá da Índia, né? Do Yunus, do professor Yunus, que criou um banco de microcrédito e esse modelo também se espraiou para o mundo todo, né? De microfinanciamentos, principalmente para mulheres, com base em aval coletivo. Né? Então, ele conseguiu implantar numa das regiões mais miseráveis do planeta, que é Bangladesh. Né?
né? Mais miseráveis, uma das mais miseráveis, né? Onde empréstimos era assim, $5, $10, né? Ele começa contando a história da moça que fazia banquinhos com palha. Ela precisava do dinheiro para comprar palha e fazer uns tamboretes para poder vender e almoçar ou comer naquele dia, né? Então, e com filhos, né? Então, uma casa com filhos, e, enfim, né? Então, ele foi estudar em Harvard, se eu não me engano, né? E aí ele trouxe um pouco essa coisa do criar um sistema financeiro acessível, né? Um sistema financeiro não elitista, para realmente para quem precisa, né? E muito, muito, muito interessante, né? Sim, muito E legal. eu queria frisar também a importância da projeção, Daisy, né? Porque, assim, embora seja uma coisa que dá um pouco de trabalho, principalmente se você tiver na mão, vai ter que fazer conta. Errou a conta, tem que passar borracha. Tem jeito, né? Entrou uma continha a mais, você tem que pôr e refazer os cálculos. Mas eu queria falar da importância disso, né? De você projetar, de você fazer esse olhar futurista, olhar para o seu futuro, né? Quando eu entrei no Unibanco, eu sempre trabalhei em controladoria, orçamento, planejamento, né? Lá nas instituições financeiras. O último grande banco foi o Unibanco, que agora é Itaú Unibanco, não sei por quanto tempo, mas enfim, né? E aí uma equipe foi contratada porque a diretoria ficou sensibilizada, porque a pequena equipe de orçamento que tinha no banco projetou, no começo do ano de 88, que no final do ano o banco ia dar prejuízo. Né? Como assim, cara pálido? Bancão desse tamanho, acho que era o quinto ou sexto banco privado do país na época. Como assim dá prejuízo? Mas não era um prejuízo financeiro, era um prejuízo contábil, por conta da apropriação, da provisão para devedores duvidosos que o banco tem que fazer. Né? Então, aquela provisão, se o cliente não pagar, então você está com prejuízo. Mas se o cliente pagar o empréstimo, então você simplesmente reverte a provisão. Só que o critério de provisão fazia com que a despesa ficasse desse tamanho e comia todo o lucro, percebe? Então, a diretoria ficou apavorada. Não, vamos mudar esse critério. Fizeram 1000 malabarismos ali para que projetasse, então, um resultado positivo. E, a partir daí, então, eles tomaram consciência da importância de se ter, então, uma equipe olhando para o futuro. Né? E em pacotes econômicos, então, de repente, cair um pacote econômico na cabeça, isso mudava totalmente a situação da sociedade e também do banco. Então, precisávamos, sim, reprojetar as contas para ver, então, quais seriam as melhores estratégias para poder contornar esses pacotes governamentais, né, que chegaram. Graças a Deus, ultimamente tem tido mais, né? Mas na minha época de banco teve bastante, tá certo? Então, assim, gente, né, para a gente também não se delongar muito, mas frisando essa importância, né, de você olhar para a tua finança realmente como se fosse uma dança. Se você não sabe dançar, você aprende. Se você não sabe gestão financeira, você também pode aprender. Não é difícil, né? Se você quer, você vai atrás. Então, olhe isso realmente como um desafio, mas um desafio dessa perspectiva. É alguma coisa que vai me beneficiar. É alguma coisa que vai me dar prazer quando eu estiver rodopiando pelo salão. É alguma coisa que vai me dar prazer a hora que eu fechar o meu mês sempre no azul, né? Sem mais aquele desespero, sem mais o sobressalto de fechar os meses no negativo. Tá certo? Muito Bom, legal. Helena, a gente tem aqui mais um oizinho para você, da Maria Cristina Baumgartner, falando: Helena, você é ímpar nessas belíssimas analogias. Né? Vários elogios aqui. amigas Quero, queridíssimas, queridíssimas. Ai, coisa boa, gente, que delícia. quero te Que delícia. agradecer, né? Porque é muito, muito, muito rica esse aprendizado. Aí acho que todo mundo precisa, né? Como você falou, é necessário que a gente minimamente entenda de economia, de finanças, para que a gente possa
até para saber pegar o empréstimo, saber usar o cartão, saber tudo isso, né? Essa história do cartão, por exemplo, a gente sabe que nem todo mundo sabe, mas que esses parcelamentos eles só existem no Brasil, é uma facilidade que a gente tem no Brasil e que não tem em outros países, nem nos Estados Unidos, que é um país super consumista, não tem esses parcelamentos, e ela tem vantagens, mas tem perigos também, que é isso que a gente viu hoje, que você mostrou aqui, né? A vantagem é, poxa, eu consigo manejar melhor meu fluxo de caixa, mas isso é se eu controlar meu fluxo de caixa. Se eu não controlar, é um perigo gigante, né? Quantas pessoas a gente vê que fazem o cartão virar uma bola de neve, aí ficam com o nome sujo, aí demoram anos para limpar. Então, realmente um sinal de alerta, né? Um benefício que pode ser, é um parceiro que pode se transformar num parceiro infiel, assim, vamos dizer assim. Pode te dar rasteira, né? Pode Ao te invés dar de te rasteira. conduzir, te dá umas rasteiras. E te larga lá no chão, ele não vai te acudir. Com certeza. Eu acho assim valioso, precioso esse serviço que você está fazendo, esse conteúdo que você está trazendo, porque ele realmente é importante para todo mundo, né? A gente vê, eu até trabalhando com o futuro do trabalho, olhando para as previsões lá do World Economic Forum, como a educação financeira seria importante para o letramento dos adolescentes, dos jovens, realmente para eles entrarem na vida adulta. E eles não têm essa educação financeira, né? Então, como isso tudo faz parte da nossa vida e a gente resiste por não conhecer, por achar que é difícil, por não saber dançar aí com esses números. Ou então, para desprezar, né? Com aquela história de que dinheiro não traz felicidade. Como se a gente pudesse ser feliz no meio da miséria, né? Eu que trabalho com crenças sei o quanto as pessoas carregam esse tipo de crença. Inclusive, eu já carreguei também. Já me livrei delas, mas já carreguei também. Como é importante a gente fazer esse autoexame e perceber, né? Sabe, a finança não é o único meio, não é o único caminho, como a gente falou, podemos trocar, né? Podemos buscar, então, outras formas de monetizar o nosso trabalho, o nosso tempo. Então, a gente pode pensar em formas alternativas, podemos pensar na possibilidade de moedas sociais, né? É um pouco difícil a gente incutir esse espírito, mas tem cidades inteiras que já vivem com metade da economia girando com moeda social, né? Que é o caso de Maricá, com a moeda Mumbuca. Tem até cartão de crédito em moeda social. É moeda que circula só ali naquela cidade. Não é? Mas os comerciantes aceitam, a população aceita. Então, metade da economia da cidade gira com base em moeda social. É uma coisa para a gente pensar, né? Se os bancos conseguem criar dinheiro, e eles conseguem, tá, gente? O banco tem esse condão, eles multiplicam muito a nossa base monetária, não é? Nosso meio circulante é muito maior do que a base monetária que a gente tem de dinheiro por conta dessa movimentação dos bancos. Então, se os bancos têm esse condão de criar o dinheiro, por que nós não? Né? Coletivamente, óbvio, né? Claro, sozinhos também a gente não consegue sair do lugar, a gente não vai muito longe. Mas no coletivo, a gente pode ter uma força, que é o que essas cidades fazem, que é o que os clubes de troca fazem. Então, de repente, só cria o dinheiro como meio de troca, não como reserva de valor. Moeda social não dá para você depositar no banco e ganhar juros sobre ela, não dá, tá certo? Mas ela permite que a economia não estrangule. Porque quanta possibilidade, quantas potencialidades a gente vê que fica estrangulado porque falta o dinheiro. Tem tudo, tem talento, tem matéria-prima, tem recursos, tem competência, tem às vezes até estrutura, mas a coisa não vai. Fábricas que quebram, gente, porque não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro, mas tem capacidade produtiva, né? Pode realmente gerar o produto, gerar o serviço, buscar outras formas de rentabilizar aquilo, não é? Mas a gente tem essa forma, né, de funcionamento, né? É engraçado, né? Que acho que da outra vez a gente falou do Yuval Harari, né, aquele que fala do século XXI. Ele fala assim: se eu chegar lá
pro macaco, né? E fala, olha, eu tenho um coco, você tem banana, eu te dou o coco e você me dá a banana. Ele fala, tá legal, parece justo. Aí se eu chegar para lá para o macaco e falar, você me dá a banana que eu te dou um pedaço de papel verde, ele vai me mandar pentear macacos. Com certeza. Tá louco? Ele vai me dar uma banana, isso sim. Você tá louco? Eu não vou trocar minha rica bananinha por seu papel verde. A gente faz isso, não é? Sabe, a gente já tem uma estrutura que funciona desse jeito. Então, se não tem o dinheiro, o que a gente faz? Morre, passa fome, estrangula? Não, né? Vamos buscar alternativas. E agora, com as novas economias, isso parece que está ficando mais possível, porque a gente está tendo mais acesso, né? Aquelas informações, aquelas possibilidades que antes eram tão restritas para poucos, agora a gente está vendo que, sabe, não é que falta recurso. Recurso sempre teve, só que está muito concentrado. Agora a gente está vendo que a gente pode ter acesso, né? De repente, com o celular, a gente faz, sei lá, um vídeo, a gente posta no YouTube, a gente consegue aí uma penetração, a gente consegue disseminar nossas ideias, a gente consegue monetizar um produto, um trabalho que a gente faça, não é? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que procurar, assim, aproveitar, né, que nós estamos agora nesse momento de disruptura mesmo desse sistema, né, capitalista, mercantilista, que pressupõe que não tem para todo mundo. Quando a gente descobre que tem, sim, tem para todo mundo, está concentradinho lá na mão do macaco mor, né? Tem que distribuir um pouco melhor essas bananas e esses cocos. Sim, que delícia saber que tem várias opções aí novas chegando, né? Várias plataformas compartilhadas que oferecem trabalho, plataformas de troca, essas opções que você falou, né? As trocas nos bairros, enfim, tanta coisa, né, que a gente pode fazer hoje em dia, as várias fontes de renda que podem vir aí do mercado digital, né? Quem quiser aí explora, manda mensagem para a gente que de repente a gente faz conteúdo no futuro sobre isso, né, Helena? Mas eu vou deixar você fechar, mas eu quero dar uma dica para o pessoal de casa primeiro, que eu que vou dar a dica, hein, Helena? Não vou deixar você falar disso, não. Eu que vou falar. Eu quero mostrar ao pessoal de casa. Olha só, pessoal, isso aqui eu vou deixar para vocês aí no texto. É o site da Helena, né? O Rede Sol Social. E aqui está a matéria que conta tudo sobre o que a gente falou hoje, Finanças com Danças. Tem todas as matérias também escritas, com links para esses conteúdos que a gente está trazendo aqui. E olha aqui do lado direito, uma coisa super bacana. É o curso, ela tem um curso chamado Ponte entre a Economia Tradicional e as Novas Economias. Esse curso dá uma boa base, de um jeito gostoso, fazendo uma analogia também com a história do Gulliver, né, das viagens de Gulliver, que inclusive vai ser o tema do nosso próximo encontro daqui a 15 dias. E esse curso está com um desconto especial até o dia 13 de agosto, que vai ser dia do economista, é para comemorar essa data. Até dia 13 de agosto esse curso está... Ele já não é um curso caro, mas ele está com desconto de 25%, que é um super desconto. É só você entrar aqui, clicar no curso para comprar e colocar o código de desconto, que é o PONTE25. Vai estar escrito também lá no nosso vídeo, né? Embaixo do nosso vídeo. E aproveitando, Helena, nem conversei sobre isso com você antes, mas aproveitando, gente, olha o que tem aqui embaixo, um convite para uma sessão gratuita de coaching. Então, aquelas pessoas assim que estão com alguma dificuldade, gente, eu não consigo. Eu assisti o vídeo da Helena, mas eu preciso de alguém para pegar na minha mãozinha, me ajudar a fazer essas contas. Ou eu estou numa situação difícil, eu preciso pensar friamente como sair dessa situação e coisas desse tipo. Eu preciso organizar minha vida financeira, preciso de uma planilha, né, mais elaborada, tem muitas variáveis. Entre em contato com a Helena, agenda essa primeira sessão, que ela tem um super conhecimento e com certeza vai te ajudar. Que bom, obrigada, Deise, já fez o meu jabá. Foi. Eu nem perguntei, senão você ia falar que eu não posso fazer, então eu já fiz, já foi. Não, pode sim. Pode sim, e tem um livro também, né? A ponte entre a economia tradicional e as novas economias, não é? Tem na forma de livro, de e-book, lá no site tem tudo, tem link, né? Quem quiser, inclusive, saber uma resenha do livro, quais são os temas abordados,
Tá tudo lá, é só entrar e passear à vontade. E qualquer coisa também tem ali o contato, né? É só me mandar um e-mail, vou ter o maior prazer em responder, né? Dirimir dúvidas e tudo mais. Ah, gente, para mim é uma condição, eu fico assim, né? Hoje eu fiquei o dia inteiro por conta da live, né? Ontem eu já pus uns videozinhos de dança, para eu já entrando no clima. Ah, eu adoro, né? Eu pratiquei dança de salão muito tempo, eu pratiquei danças circulares, focalizei em dança circular. A dança, para mim, eu sou ariana, né? Então a dança fala forte aqui no coração. E eu recomendo, porque a dança é realmente uma fonte de alegria. Né? A gente começa a mexer, tinha um professor que ele falava, a gente começa a mexer com os pés, a boquinha já faz assim, né? A gente já começa a ir. E é verdade, gente, começa a dançar para você ver, né? Sabe? Principalmente em pares, com rodopios, ao som da música, se deixa levar pela música, né? Então, é uma coisa que traz leveza, traz alegria, traz fluidez. Então, eu falo, poxa, de repente eu posso, né, conseguir isso através da dança. E posso conseguir também esse estado de sintonia também através da harmonização da minha situação financeira. Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, não tem, mas eu posso fazer, eu posso criar essa forma própria, especial, então, de eu lidar, né, com as minhas mazelas, seja, né, físicas, sejam financeiras? Posso e devo. Né? Então, escolhe alguma coisa que você gosta e faça a analogia. Veja aquilo, né, que é a pedra no teu sapato, né? E aquilo uma outra coisa que você goste. Né? Então, use essa coisa que você goste para tirar a pedra desse sapato. É possível, gente. Quem procura acha, a gente sabe. Né? Então, se você não gosta, eu gosto de poesia. Então, você, né, correlacione, faça uma poesia a respeito da tua situação financeira. Você pode se surpreender. Né? Pinte um quadro a respeito da sua situação financeira. Você pode se surpreender. O mundo das artes é fantástico, né? Nos remete para outros patamares. Tá Uma certo? boa ideia, eu acho que isso é uma receita minha pessoal para ser feliz também, Helena. Eu gosto muito de dança, para mim eleva muito a vibração. E quando eu estou sentindo que a minha energia está meio baixa, eu coloco uma música que eu gosto e fico dançando sozinha aqui na casa. E eu acho que isso pode ser uma ótima ideia para você fazer antes de você ir olhar as suas continhas, né? Se você já vai lá com uma vibração elevada. Sim, isso é fundamental, né? Até porque remete à nossa relação com o dinheiro. Principalmente quando a gente está, né, no vermelho, está meio enforcado, a gente olha aquilo com uma certa raiva, Peso, né? Com uma vibração baixa. Não, pera lá, deixa eu dar uma esparecida, né? Deixa eu levantar o meu astral, é um problema assim. E eu vou olhar para ele minimamente de um jeito neutro, né? Sabe? Sem raiva, sem aquele receio. Ai, que coisa chata, ai, Deus que me livre. Né? Não tem Deus que me livre, não, sabe? É importante, sim, faz parte da tua vida, infelizmente ainda é condição para a gente ter tranquilidade e bem-estar, então vamos olhar para aquilo. Né? Então, mas entra numa boa, né? Entra realmente com o espírito aberto, entra querendo resolver o problema. Metade do problema você já resolveu quando você olha para ele com essa outra vibração, né? Com esse outro olhar. Tá certo? Gratidão, querida. Então, quer se despedir do pessoal? E aí eu vou fechar. Ok, tá bom. Até porque a nossa live também já durou 1h30. Estava previsto 1 horinha só, mas, né? É um assunto que, para mim, pelo menos, é muito caro. Eu agradeço, Deise, de coração. A Deise tem nos acompanhado nessa trilogia. Nosso próximo encontro será dia 11 de agosto. E até para fechar, vai ser as viagens de Gulliver, como nós falamos. E no dia 3, gente, eu não acredito, o Dia do Economista esse ano vai ser numa sexta-feira, 13 de agosto. E é uma data tão especial, porque nós estaremos comemorando 70 anos da regulamentação da profissão do economista. A lei foi assinada por Getúlio Vargas em 1951, não é? Dia 13 de agosto de 1951. Então, agora nós vamos estar comemorando 70 anos numa sexta-feira, 13 de agosto. Mas, ok, vamos celebrar, né? E vamos realmente olhar para essas questões aí com olhares um pouco mais fluidos, harmoniosos, né?
Lentes mais amplas, né? Ver de uma forma mais ampla. amplas, né? E mais rítmicas, né? Vamos entrar num outro ritmo. Gratidão, Deise, querida, gratidão a todo mundo que nos acompanhou até agora. Tá certo? E a gente se vê, então, no dia 11 de agosto. Muito bom, Super beijo. Helena. Pessoal de casa, gratidão de acompanhar a gente. Qualquer dúvida, mandem. Podem botar aí as perguntinhas aí nos comentários que eu trago para a Helena no nosso próximo encontro, que vai ser dia 11 de agosto. Vai ser super bacana também. Ela vai falar de viagens a ilhas aí, com economias diferentes. Vai falar desde a economia mais tradicional até o que está despontando aí no horizonte. Então, para quem quiser saber um pouquinho, venham dia 11 de agosto. Espero vocês lá e aqui, com mais um Receitas para Ser Feliz. Gratidão. Tchau, então. Tchau.